Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Literoterapia. O meu nome é Jéssica Feitosa e eu vou dar continuidade ao audiolivro do livro O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Na primeira parte do livro, que foi do capítulo 1 ao capítulo 10, toda a história ela é narrada por um piloto de avião que está perdido no deserto com seu avião quebrado. Então ele está tentando consertar esse avião. E aí ele conhece o Pequeno Príncipe, que veio de viagens anteriores de outros planetas, e ele também está no deserto procurando por pessoas para ter esse contato com os habitantes da Terra. E então ele vai e conhece esse piloto de avião. Eles se encontram. O Pequeno Príncipe ele faz relatos de pessoas que ele conheceu nos outros planetas que demonstram, personalidades, pessoas que ele também encontra aqui na Terra, que a gente também começa a refletir sobre como a gente está vivendo, o que é que nós estamos dando importância. Então ele mostra, pessoas crescidas. Quando ele fala em personalidades que ele conheceu, ele trabalha com o nome pessoas crescidas. E ele demonstra que todas aquelas pessoas crescidas e o que elas dão importância pode não ter tanta importância assim, parece uma estupidez. É um livro bem tranquilo de se ler. Eu quero que vocês entendam que o audiolivro, ele traz uma experiência diferente, para uma pessoa que não tenha tempo, mas também para uma pessoa que queira reviver a história, mas ela não tira a oportunidade de você também pegar o livro, sentar e ter essa experiência, você com o livro físico ou com um livro digital. Tá? Eu espero que vocês gostem dessa segunda parte do audiolivro, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Eis a visita de um admirador, exclamou de longe o vaidoso. Tão logo notou a entrada do Pequeno Príncipe. Isso porque, para os vaidosos, os outros homens são sempre seus admiradores. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Você tem um chapéu engraçado? É para cumprimentar as pessoas, respondeu-lhe o vaidoso. É para cumprimentar quando me aclamam. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. É assim? Disse o Pequeno Príncipe, que não compreendeu coisa alguma. Esfregue as mãos, uma na outra, aconselhou então o vaidoso. O Pequeno Príncipe esfregou as mãos uma na outra, o vaidoso cumprimentou-o com modéstia, tirando o chapéu. Isso é bem mais divertido que a visita ao rei, disse-se a si mesmo o Pequeno Príncipe. E voltou a esfregar uma mão contra a outra. Por sua vez, o vaidoso repetiu o gesto de cumprimentá-lo, tirando o chapéu. Após 5 minutos desse exercício, o Pequeno Príncipe cansou-se pela monotonia da brincadeira. Para que o chapéu caia, perguntou. O que devo fazer? O vaidoso, porém, não o ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Você me admira muito mesmo? Perguntou ao Pequeno Príncipe. Que significa admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o mais belo, o mais bem vestido, o mais rico e o mais inteligente homem de todo o planeta. Mas o Senhor está sozinho no planeta. Dê-me esse prazer admirando-me mesmo assim. Eu o admiro, disse o Pequeno Príncipe, dando levemente de ombros. Mas por que isso pode realmente interessá-lo? E o Pequeno Príncipe se foi. As pessoas crescidas são decididamente muito bizarras, disse com simplicidade para si durante a viagem. 12. O planeta seguinte era habitado por um beberrão. Essa visita foi bem curta, mas provocou no Pequeno Príncipe uma grande melancolia. O que faz aí? Perguntou ao beberrão, que se mantinha em silêncio diante de uma pilha de garrafas vazias e de uma pilha de garrafas cheias. Bebo, respondeu o beberrão com aparência lúgubre. Por que bebe? Perguntou o Pequeno Príncipe. Para esquecer, respondeu o beberrão. Para esquecer o quê? Inquiriu o Pequeno Príncipe, que já sentia pena dele.
Para esquecer que tenho vergonha, confessou o beberrão, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Inquiriu o pequeno príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, que se recolheu definitivamente ao silêncio. E perplexo, o pequeno príncipe partiu. As pessoas crescidas são, decididamente, muito, muito bizarras. Disse-se a si mesmo durante a viagem. 13. O quarto planeta era o homem de negócios, que estava tão ocupado que mal levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. Seu cigarro está apagado. 3 mais 2 são 5, 5 mais 7 são 12, 12 mais 3 são 15. Bom dia. 15 mais 7 são 22, 22 mais 6 são 28. Não tenho tempo para reacender. 26 mais 5 são 31. Ufa! Isso dá. Então, o total de 501.622.731. 500 milhões? Do quê? Hein? Você ainda está aqui? 500 milhões de... Já não sei mais. Trabalhei demais. Sou pessoa séria. Não gosto de futilidades. 2 mais 5 são 7. 500 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que jamais desistira de uma pergunta até obter resposta. O homem de negócios levantou a cabeça. Faz 54 anos que moro neste planeta. Desde então, só fui incomodado 3 vezes. Na primeira, há 22 anos, por um besouro que não se sabe de onde caiu, fazia um barulho pavoroso, e por causa disso cometi 4 erros de adição. Na segunda, há 11 anos, por uma crise de reumatismo, já que não faço exercícios, não tenho tempo para perambular por aí, sou sério. Na terceira vez, bem, é esta. Como estava dizendo, então 500 milhões. Milhões? De quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas insignificantes que se veem algumas vezes no céu. Moscas? Não, coisinhas insignificantes que cintilam. Abelhas? Não, coisinhas douradas que levam os desocupados ao devaneio. Eu, porém, sou sério, não tenho tempo para devaneios. Ah, seriam as estrelas? Exatamente isso, estrelas. E o que faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Sou sério, sou preciso. O que faz com essas estrelas? O que faço? Sim, nada. Eu as possuo. Você possui as estrelas? Sim. Mas já vi um rei que os reis não possuem. Eles reinam sobre. É bem diferente. E para que lhe serve possuir as estrelas? Serve para tornar-me rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as encontrar. Este homem, disse-se o pequeno príncipe a si mesmo, raciocina mais ou menos como faz o bêbado com quem conversei há pouco. No entanto, fez-lhe outras perguntas. Como alguém pode possuir estrelas? De quem são? Replicou embirrado o homem de negócios. Não sei, de ninguém. Então são minhas. Fui eu quem pensou primeiro. Isso basta? Claro. Se você encontrar um diamante que não é de ninguém, ele é seu. Se encontrar uma ilha que não é de ninguém, também se torna seu dono. Se for o primeiro a ter uma ideia, é a sua patente. Eu possuo as estrelas, porque ninguém antes de mim jamais pensou em possuí-las. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E o que faz com elas? Eu as administro. Faço e refaço o inventário delas. Disse o homem de negócios. É tarefa difícil,
mas sou um homem sério. O pequeno príncipe não se deu por satisfeito. Se possuo um lenço, enrolo-o em volta do pescoço, levando-o comigo. Se eu tiver uma flor, colho-a e levo-a comigo. Mas você não é capaz de recolher as estrelas. Não, mas posso depositá-las no banco. O que quer dizer isso? Quer dizer que escrevo num papelucho o número de minhas estrelas e depois guardo numa gaveta esse papel, fechando a chave. Só isso? É o que basta. É divertido, pensou o pequeno príncipe. É bem poético, mas não é lá muito sério. A respeito das coisas sérias, o pequeno príncipe tinha ideias muito diferentes das que tinham as pessoas crescidas. Possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que limpo todas as semanas. Isso porque limpo também o que está extinto. Nunca sabemos o futuro. É útil para os meus vulcões, assim como é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas você não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não soube o que dizer. Então o pequeno príncipe se foi. As pessoas crescidas decididamente são muito esquisitas, dizia a si mesmo de modo simples durante a viagem. 14. O 5º planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Nele cabiam apenas o lampião de rum e o acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não era capaz de entender de que utilidade seriam um lampião e um acendedor de lampiões perdidos em alguma região do céu, num planeta sem casas nem população. No entanto, disse em seu íntimo: talvez seja despropositado este homem. Entretanto, menos do que o rei, do que o vaidoso, do que o homem de negócios e do que o beberrão. Ao menos o trabalho que executa faz sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga o lampião, a flor ou a estrela adormece. É uma ocupação muito bela, é verdadeiramente útil, porque é bonita. Quando entrou em contato com o planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor de lampiões. Bom dia. Por que apagou o lampião? É a instrução recebida, respondeu o homem que acende o lampião. Bom dia. Que é essa instrução? É a de apagar o lampião. Boa noite. Ele acendeu-o de novo. Mas então, por que o acendeu novamente? É a instrução recebida, respondeu o homem. Não compreendo, disse o pequeno príncipe. Não há nada que compreender, disse o homem. A instrução é a instrução. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou o suor do rosto com um lenço de pano quadriculado vermelho. O ofício que exerço é terrível. Antigamente era razoável. Apagava pela manhã e acendia à noite. Sobrava todo o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E a partir de então mudou a instrução recebida? A instrução não mudou, disse o homem. Essa é a questão. De ano em ano, o planeta gira mais rapidamente, mas a instrução nunca muda. E então, disse o pequeno príncipe, o que acontece agora é que o planeta dá uma volta por minuto e por isso já não tenho um segundo para descansar. Acendo e apago a cada minuto. Que coisa engraçada! Quer dizer que no lugar onde você vive os dias duram só um minuto? Não é tão engraçado assim, respondeu o homem. Já estamos conversando há um mês. Há um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E voltou a acender o lampião. O pequeno príncipe examinou-o atentamente e gostou desse homem, que era inteiramente fiel à instrução recebida. Lembrou-se das vezes em que procurava o pôr do sol arrastando um pouco a sua cadeira. Quis, portanto, ajudar o amigo. Veja bem, conheço um modo de fazer com que descanse quando quiser. É que eu quero sempre, disse o homem. De fato, uma pessoa pode, ao mesmo tempo, ser fiel, executor e preguiçoso. O pequeno príncipe prosseguiu. Seu planeta é tão diminuto que, dando 3 passos, já se faz a volta inteira. Sendo assim,
É só caminhar bem devagar e ficará sempre exposto ao sol. Quando quiser repousar, caminhará, e o dia durará o tempo que desejar. Isso não me adianta muito, disse o homem. O que aprecio mais na vida é dormir. Falta de sorte, disse o pequeno príncipe. Falta de sorte, disse o homem. Bom dia, e apagou o lampião. Esse aí, pensou consigo o pequeno príncipe, enquanto continuava o percurso de sua viagem, será desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo beberrão, pelo homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo, talvez porque se interesse mais por outras coisas do que por si. Soltou um suspiro de lamentação e continuou a pensar. Aquele é o único que poderia tornar-se meu amigo. Pena que seu planeta seja pequeno demais. Ali não existe lugar para dois. O que o pequeno príncipe não ousava confessar é que sentia falta desse planeta bendito, sobretudo por causa das 1440 vezes em que se punha o sol a cada 24 horas. 15. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho senhor que escrevia enormes livros. Veja, aqui está um explorador, exclamou o senhor ao avistar o pequeno príncipe. O pequeno príncipe sentou-se à mesa e respirou um pouco. Viajara tanto. De onde vem? Perguntou o velho senhor. O que é esse livro grosso? Disse o pequeno príncipe. O que o senhor faz aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho senhor. Que é um geógrafo? É um sábio que conhece a localização dos mares, dos rios, das cidades, das montanhas e dos desertos. É bem interessante, disse o pequeno príncipe. Enfim, uma verdadeira profissão. Ao dizer isso, percorreu com os olhos o planeta do geógrafo. Jamais vira planeta tão majestoso. É muito belo o seu planeta. Tem oceanos? Não há como saber, respondeu o geógrafo. Ah, o pequeno príncipe estava decepcionado. E montanhas? Não há como saber, respondeu o geógrafo. E cidades, rios e desertos? Tampouco há como saber, disse o geógrafo. Mas o senhor não é geógrafo? Precisamente, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Tenho absoluta falta de exploradores. Não é ao geógrafo que compete fazer o levantamento das cidades, dos rios, das montanhas, dos mares, dos oceanos e dos desertos. O geógrafo é uma pessoa de muita importância para ficar perambulando por aí. Nunca sai do escritório, mas ele recebe os exploradores, interroga-os e toma nota de tudo o que contam. E quando o relato de alguém lhe parece interessante, o geógrafo ordena uma pesquisa sobre a idoneidade do explorador. Por que isso? Perguntou o pequeno príncipe. Porque um explorador mentiroso provocaria catástrofes nos livros de geografia. O mesmo aconteceria com um explorador que bebesse demais. Por quê? Indagou o pequeno príncipe. Porque os bêbados veem tudo em dobro. Neste caso, o geógrafo indicaria 2 montanhas em lugar de uma. Conheço um, disse o pequeno príncipe, que seria mau explorador. É possível, portanto, quando a idoneidade do explorador é segura, faça uma pesquisa sobre sua descoberta e me mostrará isso? Não, é excessivamente complicado, mas se exige do explorador que forneça as provas. Quando, por exemplo, se trata da descoberta de uma grande montanha, exige-se que ele traga grandes pedras. Subitamente o geógrafo impressionou-se. Bem, você vem de longe? É um explorador? Descreverá seu planeta? E apanhando o caderno de anotações, o geógrafo apontou o lápis. Numa primeira redação, os relatos dos exploradores são a lápis. Só depois de o explorador ter fornecido as comprovações pedidas é que as anotações são feitas à tinta. E então? Perguntou o geógrafo. Oh, o lugar onde vivo, respondeu o pequeno príncipe, não é muito interessante. Lá é tudo pequeno, existem 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto.
mas nunca se sabe o que pode acontecer. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Tenho também uma flor. Não prestamos atenção às flores, disse o geógrafo. Por que isso? É o que há de mais belo? Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmero? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais preciosos de todos. Nunca perdem a atualidade. É muito raro que uma montanha se mude de lugar. É muito raro que acabe a água de um oceano. Registramos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade, interrompeu o Pequeno Príncipe. O que significa efêmero? Quer os vulcões estejam extintos, quer estejam em atividade? Não há diferença para nós, disse o geógrafo. O que tem valor para nós é a montanha. Essa não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o Pequeno Príncipe, que em toda a vida jamais desistira de insistir enquanto não lhe dessem resposta. Significa que está ameaçado de desaparecimento próximo. Minha flor está ameaçada de desaparecimento próximo? Certamente. Minha flor é efêmera, disse em seu íntimo o Pequeno Príncipe, e só tem 4 espinhos para defender do mundo, e eu a deixei só na minha casa. Foi esse seu primeiro movimento de arrependimento, mas retomou coragem. Que lugar me aconselha a visitar? Perguntou. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem boa reputação. E o Pequeno Príncipe partiu, pensando em sua flor. 16. O 7º planeta foi, pois, a Terra. Não é um planeta qualquer. Aí vivem 111 reis. Sem esquecer, é claro, dos reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de pessoas crescidas. Para que se tenha uma ideia das dimensões da Terra, direi que, antes da invenção da eletricidade, precisavam sustentar, para o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 472.511 acendedores de lampião. Visto de certa distância, o panorama dava uma impressão esplêndida. Os movimentos desse exército eram articulados como na coreografia de um balé de ópera. Primeiramente entravam em cena os acendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Depois de acenderem os lampiões, iam dormir. Em seguida entravam na dança os acendedores de lampião da China e da Sibéria. Depois também estes se recolhiam aos bastidores. Então, era a vez dos acendedores de lampião da Rússia e da Índia. A seguir, os acendedores de lampião da África e da Europa. Na sequência, os acendedores da América do Sul, por fim, os da América do Norte, e jamais se equivocavam na ordem de entrada em cena. Era um grandioso espetáculo. Só levavam uma vida de ócio e displicência o que acendia o único lampião do Polo Norte, assim como seu companheiro do único lampião do Polo Sul. Trabalhavam apenas 2 vezes por ano. 17. Quando se quer fazer graça, sempre contamos alguma mentira. Não foi muito correto quando falei dos homens que acendem lampiões. Posso ter dado uma ideia falsa de nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam pouco espaço na Terra, e os 2 bilhões de homens que a povoam ficassem de pé, espremidos uns contra os outros, como numa reunião, por exemplo. Facilmente caberiam todos numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Se estivesse bem compacta, a humanidade inteira caberia na mesma pequena ilhota do Oceano Pacífico. Claro que as pessoas crescidas não acreditarão nisso. Sempre acham que ocupam bastante espaço. Consideram-se tão importantes quanto os baobás. Devemos, pois, recomendar-lhes que façam os cálculos. Adoram números. Com isso ficarão contentes. Mas não nos convém perder tempo com essa tarefa dobrada, como se estivéssemos punindo um aluno rebelde.
Seria inútil. Podem crer no que digo. Uma vez na terra, o pequeno príncipe ficou muito surpreso, pois não encontrara ninguém. Já estava com medo de haver errado de planeta. De repente, reparou num anel cor-de-lua que se mexia na areia. Boa noite, disse o pequeno príncipe só para dizer algo. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta eu vim parar? Perguntou o pequeno príncipe. Na Terra, na região da África, respondeu a serpente. Ah, não há ninguém então na Terra? Aqui é o deserto, não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se sobre uma pedra e ergueu os olhos para o céu. Eu me pergunto se as estrelas são iluminadas a fim de que cada um possa, um dia, identificar a sua. Olhe meu planeta, fica bem ali, acima de nós, mas como está longe. É belo, disse a serpente. O que veio fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, respondeu o pequeno príncipe. Ah, exclamou a serpente. Ambos emudeceram. Onde estão os homens? Voltou a pergunta o pequeno príncipe. Estamos um pouco solitários aqui no deserto. Também ficamos sozinhos onde vivem os homens, disse a serpente. O pequeno príncipe a observou longamente. Você é um animal muito engraçado, disse-lhe por fim, fininho como um dedo. Mas sou mais poderosa que um dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe esboçou um leve sorriso. Você não é tão poderosa assim. Nem sequer patas tem, nem sequer pode viajar. Posso levar você mais longe do que levaria um navio, disse a serpente. Dito isso, ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Quando alguém me toca, leva essa pessoa de volta para o fundo da terra de onde saiu. Mas você é puro e vem de uma estrela. O pequeno príncipe não disse palavra. Você me causa pena, assim tão fraco numa terra de granito. Posso ajudá-lo um pouco, um dia desses, caso se sinta muita saudade de seu planeta. Posso? Oh, compreendi bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que fala sempre por meio de enigmas? Sei resolver cada um, disse a serpente. E emudeceram. 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e só encontrou uma flor. Era de 3 pétalas, uma flor de nada. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou de forma cortês o pequeno príncipe. A flor, que um dia vira passar por ali uma caravana, comentou. Os homens? Acho que devem existir 6 ou 7. Faz anos que não os vejo, mas sei como encontrá-los. O vento os leva, faltam-lhes raízes, e isso os incomoda muito. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. 19. O pequeno príncipe escalou uma alta montanha. Até então, as únicas montanhas que conhecera na vida haviam sido os 3 vulcões, que não passavam de seu joelho, e ele fazia uso do vulcão extinto como se fosse um tamborete. De uma montanha como essa, dizia a si mesmo, serei capaz de ter uma visão de todo o planeta e de todos os homens. Mas só viu picos rochosos e pontiagudos. Bom dia, disse ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem são vocês? Perguntou o pequeno príncipe. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse o pequeno príncipe. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta esquisito, pensou. Todo árido, todo cheio de picos e todo salgado. E os homens, sem imaginação, só repetem o que lhes digo. Onde vivo, lá, eu tinha uma flor, sempre era ela quem falava primeiro. 20. Mas ocorreu que o pequeno príncipe, tendo caminhado muito tempo pelas dunas,
pelas rochas e pela neve, encontrou por fim um caminho, e todos os caminhos conduzem a lugares onde vivem os homens. Bom dia, disse. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe passou a observá-las. Eram todas muito parecidas com sua flor. Quem são vocês? Perguntou-lhes com estupefação. Somos rosas, disseram-lhe. Ah, respondeu o pequeno príncipe. Então sentiu-se muito infeliz. Sua flor lhe contara que era a única de sua espécie no universo. Mas eis que agora existem 5.000, todas parecidas em um só jardim. Ela ficaria bem envergonhada, disse o pequeno príncipe em seu íntimo, e simularia estar morrendo para escapar ao ridículo. E eu me veria na obrigação de fingir que estava cuidando dela. Caso contrário, para humilhar a mim também, ela seria capaz de deixar-se morrer. Em seguida, ainda falando consigo, considerava-me rico por possuir uma flor única, e agora vejo que só possuo uma rosa comum. Sim, além de meus 3 vulcões, que não vão além da altura do joelho, um dos quais talvez extinto para sempre. Nada disso faz de mim um grande príncipe. E deitado na relva, chorou. 21. Foi quando apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que se virou, mas não viu coisa alguma. Estou aqui, disse a mesma voz, que vinha debaixo da macieira. Quem é você? Disse o pequeno príncipe. Você é bem bonita. Sou uma raposa, disse ela. Venha brincar comigo, sugeriu-lhe o pequeno príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, perdão, disse o pequeno príncipe. Depois, refletindo um pouco, acrescentou. O que é cativar? Você não é daqui, disse a raposa. Quem está procurando? Procuro os homens, respondeu o pequeno príncipe. Que significa cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem constrangedor. Também criam galinhas, é o único interesse deles. Você procura galinhas? Não, respondeu o pequeno príncipe. Procuro amigos. Que significa cativar? É uma coisa que caiu em grande esquecimento, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Por enquanto, para mim, é apenas um garotinho em tempo semelhante a 100.000 outros. Não tenho necessidade de você, tampouco você de mim. Para você, não passo de uma raposa semelhante a 100.000 outras. Mas, se você me cativar, teremos necessidade um do outro. A partir de então, você será único no mundo para mim. Também eu serei única no mundo para você. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Há uma flor, acredito que ela me tenha cativado. É possível, disse a raposa. Na superfície da terra aparece de tudo. Oh, não é da terra que estou falando, disse o pequeno príncipe. A raposa ficou muito curiosa. É de outro planeta? Sim. Há caçadores nesse outro planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito nesse mundo, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas. Sou caçada pelos homens. Todas as galinhas se parecem e também todos os homens são iguais. Isso me deixou um pouco entediada. Mas, quando me cativar, minha vida ficará ensolarada. Passarei a ouvir um ruído de passos que será diferente de todos os demais. Os outros ruídos fazem com que eu me esconda debaixo da terra. O seu me trará para fora da toca como se fosse uma música. Além disso, olha adiante. Está vendo ali à frente os campos de trigo? Não como pão.
Por isso o trigo não me serve para nada. Os campos de trigo não evocam nada para mim. Ora, isso é triste, mas você tem cabelos de cor dourada. Então, quando você me cativar, será maravilhoso. Como o trigo é dourado, isso me fará pensar em você, e terei a alegria de ouvir o vento que faz o trigo mover-se. A raposa calou-se e ficou observando bastante tempo o pequeno príncipe. Por favor, quero que me cative, disse. Bem, que eu gostaria, respondeu o pequeno príncipe, mas tenho pouco tempo, tenho amigos que ainda preciso descobrir e muitas coisas por conhecer. Só conhecemos as coisas que conseguimos cativar, disse a raposa. Os homens já não têm tempo para conhecer nada, compram tudo e que já vem pronto nas lojas. Mas como não existe loja de amigos, os homens deixaram de tê-los. Se você quer um amigo, domestique a mim. Que devo fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso que tenha muita paciência. Em primeiro lugar, você se sentará um pouco mais afastado de mim, na relva. Eu olharei de rabo de olho e você não dirá nada. A linguagem é fonte de mal-entendimentos, mas cada dia você poderá sentar-se um pouquinho mais perto. No dia seguinte, voltou o pequeno príncipe. É preferível vir sempre à mesma hora, disse a raposa. Se vier, por exemplo, às 4 da tarde, a partir das 3 horas já começarei a ficar feliz. E quanto mais se aproximar a hora, mais feliz iria ficando. Às 4 horas estarei agitada e inquieta. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se chegar a uma hora qualquer, jamais poderei estar com o coração preparado. Há um ritual para cada coisa. O que é um ritual? Perguntou o pequeno príncipe. É uma coisa que também foi muito esquecida, respondeu a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente do outro e uma hora da outra. Entre os que me caçam, por exemplo, há um ritual. Fazem uma dança na quinta-feira junto com as moças da aldeia. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Enquanto fazem isso, vou passear nos vinhedos. Se os caçadores dançassem num dia qualquer, os dias seriam todos parecidos e eu nunca teria férias. Então, o pequeno príncipe começou a cativar a raposa e quando se aproximou a hora da partida, ocorreu o seguinte. Ah, disse a raposa, chorarei. É sua culpa, disse o pequeno príncipe. Não lhe queria nenhum mal, mas você quis que eu a cativasse. É verdade, disse a raposa. Mas você vai chorar? Disse o pequeno príncipe. É certo, disse a raposa. Então não ganha nada com isso. Ganho sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Em seguida acrescentou, vá rever as rosas, compreenderá como a sua é única no mundo. Voltará para me dizer adeus e eu o presentearei com um segredo. E lá se foi o pequeno príncipe contemplar as rosas. Não são nem um pouco parecidas com a minha rosa. Ainda não são nada, disse-lhes. Ninguém as cativou e vocês tampouco cativaram ninguém. São como era minha raposa antes de ter me conhecido. Era apenas uma raposa parecida com 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga e agora é única no mundo. As rosas estavam constrangidas. Vocês são belas, porém vazias, disse-lhes ainda. Ninguém é capaz de morrer por vocês. Claro, quanto à minha rosa, uma pessoa qualquer diria que é parecida com vocês, mas minha rosa é por si só mais importante que vocês todas juntas, porque é a rosa que reguei, porque foi a rosa que pus na redoma, porque foi a rosa que protegi com guarda-vento e porque foi por ela que matei as largatas, salvo 2 ou 3 que deixei para as borboletas. Também porque foi ela que ouvi lamentar ou vangloriar-se, algumas vezes calar-se, enfim, porque é a minha rosa.
e voltou a encontrar-se com a raposa. Adeus. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só o coração é capaz de ver bem as coisas. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetia o Pequeno Príncipe para fixá-lo na memória. O que tornou sua rosa tão importante foi o tempo que gastou com ela. É o tempo que eu gastei com a minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe para não esquecer. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecê-la. Será sempre responsável por aquilo que cativou. Você é responsável pela rosa. Sou responsável pela rosa, repetiu o Pequeno Príncipe para fixá-lo na memória. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o manobreiro. O que faz aqui? Perguntou o Pequeno Príncipe. Trio os viajantes. Cada viagem leva 1000, disse o manobreiro. Faço a expedição dos trens que os transportam, ora para um lado, ora para o outro. E um trem expresso com os vagões bem iluminados e que ecoava como um trovão, faz tremer a cabine de controle. Estão bem apressados, disse o Pequeno Príncipe. Que procuram? Nem o maquinista sabe, disse o manobreiro. Naquele momento, vindo em sentido contrário, ressoa um segundo trem, todo iluminado. Já estão de volta? Perguntou o Pequeno Príncipe. Não são os mesmos, respondeu o manobreiro. É um trem que vem na direção oposta. Não estavam contentes lá. Ou estavam? Nunca a pessoa se acha contente no lugar onde está, disse o manobreiro. Então ouviu-se o som de um terceiro trem, também todo iluminado. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o Pequeno Príncipe. Não perseguem ninguém, respondeu o manobreiro. Dormem lá dentro mesmo ou então bocejam. Só as crianças encostam o nariz nos vidros. Somente as crianças sabem o que procuram, observou o Pequeno Príncipe. Sabem perder tempo com uma boneca de pano e ela se torna muito importante para elas. Se alguém lhes tira a boneca, choram. Sorte delas, disse o manobreiro. 23. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um comerciante que vendia pílulas para acabar com a sede. Tomando uma por semana, a pessoa já não sentia necessidade de beber. Por que você vende isso? Perguntou o Pequeno Príncipe. Representa uma grande economia de tempo, respondeu o vendedor. Os especialistas já fizeram os cálculos. É possível economizar 53 minutos por semana. E o que se faz nesses 53 minutos? Cada um faz o que quer. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, caminharia tranquilamente em busca de uma fonte. 24. Estávamos no 8º dia da pane do motor que tive no deserto. Ouvi a história do vendedor enquanto bebia a última gota de minha provisão de água. Ah, disse ao Pequeno Príncipe, é bem charmoso o seu relato, mas ainda não consertei meu avião e já não tenho água para beber. Também eu seria feliz se pudesse caminhar tranquilamente em busca de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, mas meu garoto, não é hora de pensar em raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Não compreendendo o meu raciocínio, ele completou. É bom ter tido um amigo, mesmo se quando estamos para morrer. Estou muito contente de ter feito amizade com a raposa. Não tem noção do perigo? Pensei. Nunca sente fome ou sede, um pouco de sol já lhe basta. Mas ele me observou e adivinhou meu pensamento. Também tenho sede. Procuremos um poço. Fiz um gesto de cansaço. É um disparate procurar a esmo na vastidão do deserto. Mesmo assim, pusemo-nos a caminhar. Depois de andar horas em silêncio, anoiteceu e as estrelas começaram a faiscar. Como estava com um pouco de febre por causa da sede, vi-as como um sonho. As palavras do Pequeno Príncipe dançavam em minha memória. Você então também tem sede? Perguntei. Mas não obtive resposta. Ele simplesmente me disse: a água também pode fazer bem ao coração. Apesar de não compreender a resposta, fiquei calado.
Sabia bem que não era o caso de interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me a seu lado e depois de um breve silêncio ele acrescentou: As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Respondi: É lógico. E contemplava sem dizer nada os reflexos da lua nas ondas da areia. O deserto é bonito, acrescentou o pequeno príncipe, e era verdade. Sempre amei o deserto. Sentamo-nos numa duna de areia, nada se via, nada se ouvia, no entanto, algo se irradia em silêncio. O que torna belo o deserto, disse o pequeno príncipe, é que em algum canto oculta um poço. De repente vi-me surpreendido pela misteriosa irradiação da areia. Quando era menino bem novo, morava numa casa antiga, na qual, segundo a lenda, haviam escondido um tesouro. É evidente que nunca foi descoberto nada, talvez nem tenham procurado, mas a história do tesouro espalhava um encanto por toda a casa. Minha casa guardava um segredo escondido no fundo do coração. Sim, disse ao pequeno príncipe, quer se trate da casa das estrelas ou do deserto, o que faz cada coisa bela é algo invisível. Estou contente, disse, porque vejo que concorda com a minha raposa. Como o pequeno príncipe começava a adormecer, tomei-o nos braços e voltei a caminhar. Estava emocionado. Tinha a impressão de que carregava um tesouro frágil. Parecia-me que não havia nada mais frágil na terra. Sobre o reflexo da lua, eu observava aquela fronte pálida, aqueles olhos cerrados, aquelas mechas de cabelo que balançavam ao vento e diziam a mim mesmo: o que vejo é só uma aparência. A parte mais importante é a invisível. E dado que seus lábios semicerrados esboçavam um sorriso, eu me dizia ainda: o que me emociona nesse pequeno príncipe adormecido é a felicidade para com a flor. É a figura de uma rosa que se irradia nele como a chama de uma vela, mesmo quando dorme. E eu percebi mais frágil ainda. É preciso proteger bem as chamas. Uma rajada de vento pode apagá-las. Continuando a caminhar, encontrei o poço ao raiar do dia. 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, enfurnam-se nos trens, mas já não sabem o que procuram. Então agitam-se e dão voltas em círculos. E acrescentou: isso não vale a pena. O poço que descobrimos não era parecido com os do deserto do Saara. Estes são simples buracos cavados na areia. O que localizamos fazia lembrar um poço de aldeia, mas não havia aldeia nenhuma por ali. Talvez eu estivesse sonhando. É estranho, disse eu ao pequeno príncipe. Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou na corda e fez a roldana girar. E esta gemeu como faz uma velha ventoinha quando o vento a desperta de um longo sono. Ouça, disse o pequeno príncipe, despertamos esse poço e ele canta. Não queria que ele fizesse esforço. Pode deixar, eu faço isso, disse-lhe. É muito pesado para você. Lentamente puxei o balde até a borda, deixei bem a prumo. Em meus ouvidos soava o canto da roldana, e na água que ainda oscilava no balde eu via o sol tremeluzir. Tenho sede desta água, disse o pequeno príncipe. Dê-me para beber. E compreendi o que ele havia procurado. Levei o balde até seus lábios. De olhos fechados ele bebeu. Era como se fosse uma festa. Essa água era bem mais que um alimento. Nascera da marcha sob a luz das estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Era boa para o coração, como um presente. Quando era menino bem novo, a iluminação da árvore de Natal, os cantos da missa do galo, a doçura dos sorrisos, tudo fazia irradiar o presente de Natal que eu recebia. Os homens da terra onde você vive, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim, mas não são capazes de encontrar o que procuram. Eles não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles procuram pode ser encontrado em uma única rosa ou em um gole d'água. Certamente, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou, mas os olhos são cegos, devemos procurar com o coração.
Eu tomei a água. Agora respirava bem. A areia, ao amanhecer, era da cor do mel. Isso também me fazia feliz porque haveria de me entristecer. Deve manter sua promessa, disse-me com brandura o pequeno príncipe que mais uma vez estava sentado junto de mim. Que promessa? Você sabe, uma mordaça para minha ovelha. Eu sou responsável por essa flor. Tirei do bolso os rascunhos do desenho. O pequeno príncipe notou e disse rindo. Seus baobás, sabia que fazem lembrar um pouco folhas de couve? Oh, imagine-me ouvindo isso a mim, que era tão orgulhoso dos baobás. Sua raposa, suas orelhas mais parecem chifres e são compridas demais. Ele voltou a rir. Você está sendo injusto, garoto. Eu sabia desenhar apenas jiboias fechadas e jiboias abertas. Oh, dará certo, ele disse. As crianças sabem. Rabisquei então uma mordaça e com o coração apertado dele a figura. Você tem projetos que eu desconheço, mas ele não me respondeu, apenas disse. Você sabe como vim parar na terra? Faz 1 ano amanhã. Depois, saindo do silêncio, acrescentou. Caí do céu bem perto daqui. E enrubesceu. Sem saber a razão, senti um estranho pesar. No entanto, ocorreu-me uma pergunta. Então, não foi por mero acaso que no dia em que o conheci, há 1 semana, você viajava desse modo, inteiramente só, a 1000 milhas de todas as regiões habitadas? Está de volta ao lugar que foi o ponto em que caiu do céu? O pequeno príncipe enrubesceu novamente. Eu acrescentei hesitando. Talvez pela coincidência do aniversário? O pequeno príncipe enrubesceu mais uma vez. Não respondia nunca às perguntas, mas quando enrubecia queria dizer sim. Não é mesmo? Ah, disse-lhe, tenho medo. Mas ele me respondeu. Você deve trabalhar agora. Deve partir de novo com sua máquina. Eu espero. Volte amanhã à noite. Mas não me tranquilizei. Lembrei da raposa. Corremos o risco de chorar um pouco quando nos deixamos cativar. 26. Ao lado do poço estavam as ruínas de um velho muro de pedra. Quando retornei de meu trabalho no dia seguinte, ao anoitecer, avistei de longe meu pequeno príncipe ali sentado, balançando as pernas. Ouvi o que dizia. Não se lembra? Dizia. Não é este o lugar. Outra voz lhe respondia provavelmente, pois ele replicou. Sim, sim, é hoje o dia, mas não é aqui o lugar. Continuei a caminhar em direção ao muro. Não via nem outro ninguém. No entanto, o pequeno príncipe replicou mais uma vez. É certo? Você pode ver onde deixei o vestígio da minha presença na areia. É sobre esperar um pouco. Estarei aí esta noite. Achava-me a 20 metros do muro e continuava a não ver ninguém. O pequeno príncipe voltou a falar após curto silêncio. Tem veneno do bom? Tem certeza que não vai me fazer sofrer demais? Detive os passos com dor no coração, mas não compreendia nada. Agora vá, disse. Vou descer. Naquele momento voltei a olhar para a parte de baixo da ruína do muro e dei um salto. Lá estava com a cabeça esticada para o pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que matam as pessoas em 30 segundos. Enquanto procurava a pistola no bolso, acelerei o passo, mas, por causa do barulho que fiz, a serpente foi deslizando aos poucos na areia e, sem pressa, como um jato de água que vai terminando, esgueirou-se por entre as pedras, fazendo ouvir um velho ruído metálico. Cheguei ao muro a tempo exato de receber nos braços meu amável pequeno príncipe pálido como a neve. Que história é essa? Fala com serpentes agora? Desamarrei o cachecol dourado que ele nunca abandonava, molhei as têmporas e dei-lhe de beber. Agora já não ousava dizer nada. Ele me olhava seriamente e atirou-se em meus braços, agarrando meu pescoço. Sentia seu coração bater como o de um pássaro morrendo quando ferido por um tiro de espingarda. Disse-me ele,
Estou muito contente porque encontrou o que faltava à sua máquina. Agora já pode voltar para onde vive. Como sabe disso? Eu viera encontrar com ele justamente para anunciar que, contra todas as expectativas, conseguira reparar o avião. Ele não deu resposta à minha pergunta e simplesmente acrescentou: também eu, hoje, volto para onde vivo. Em seguida, em tom melancólico, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu percebia que algo extraordinário estava acontecendo. Estreitei-me em meus braços como uma criancinha, mas parecia-me que ele escorregava na vertical para um abismo sem que ninguém pudesse detê-lo. Ele estava pensativo, olhando, concentrado em algo longínquo. Eu tenho sua ovelha, e a caixa para a ovelha, e tenho a mordaça. Dito isso, sorriu melancolicamente. Esperei bastante tempo para responder. Percebi que ele se reanimava aos poucos. Garoto, você está com medo. Estava com medo sim, sem dúvida alguma, mas ele riu com doçura. Ficarei com muito mais medo hoje à noite. Mais uma vez era como se uma rajada de vento glacial tomasse conta de mim, por causa da sensação do irreparável. Compreendi que não suportaria a ideia de nunca mais ouvir aquele riso. Era para mim como uma fonte no deserto. Oh, garoto, quero ouvi-lo rir de novo. Mas ele me disse: esta noite fará 1 ano. Minha estrela estará bem sobre o lugar onde caí no ano passado. Garoto, essa história da serpente e do encontro com a estrela não parece um pesadelo? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas: o que importa é o que não se vê. Claro, é como quanto à flor. Quando a pessoa gosta de uma flor que se encontra numa estrela, é um deleite. Durante a noite, olhar para o céu, todas as estrelas ficam floridas. Claro, é como a água, a que você me deu para beber. Era como uma música, por causa da roldana e da corda. Lembra-se? Era tão boa. Claro. À noite, olha as estrelas. Onde vivo é muito pequeno, para que eu possa mostrar onde se acha minha estrela. Melhor assim. Para você, minha estrela será como outra qualquer. Desse modo, você amará olhar para todas as estrelas. Todas serão suas amigas. Em seguida, eu lhe darei um presente. E voltou a rir. Ah, garoto, garoto, gosto mesmo é de ouvir esse riso. Será justamente este o meu presente. Será como a água. O que quer dizer com isso? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns, os que viajam, as estrelas são iguais. Para outros, não passam de luzinhas. Para outros, ainda que são sábios, são problemas para resolver. Para meu homem de negócios, eram de ouro, mas todas essas estrelas emudecem. Você, pelo contrário, terá estrelas como ninguém tem. O que quer dizer com isso? Quando a noite olhar para o céu, pois morarei em uma delas, pois rirei em uma delas. Então para você será como se todas as estrelas rissem. Veja, você terá estrelas que sabem rir. E riu mais uma vez. E quando for consolado, a pessoa se consola sempre. Ficará contente por me ter conhecido. Sempre será meu amigo. Terá vontade de rir comigo. E abrirá às vezes a janela pelo mero prazer de abrir. E seus amigos ficarão surpresos quando o virem rir ao olhar para o céu. Então, você lhes dirá: sim, as estrelas, isso sempre me faz rir. E eles pensarão que você enlouqueceu. Eu lhe terei pregado uma bela peça. E voltou a rir. Será como se eu lhe tivesse dado, em vez de estrelas, uma infinidade de sininhos que sabem rir. E voltou a rir. Depois o semblante ficou sério de novo. Esta noite, sabe? Não venha. Não abandonarei. Parecerá que não estou bem. Darei a impressão de que estou morrendo. É assim. Não venha ver isso, pois não vale a pena. Não abandonarei. Mas ele estava preocupado. Digo-lhe isso, também é por causa da serpente. Não quero que ela o pique. As serpentes são más. Podem picá-lo só por prazer. Não abandonarei. Mas algo o tranquilizou. É verdade que acaba faltando veneno para a segunda picada. Nessa noite não o vi sair.
Escapuliu sem fazer barulho. Quando conseguia alcançá-lo, dava passadas rápidas e decididas. Disse-me apenas: "Ah, você está aí." E deu-me a mão, mas sua fisionomia continuava a revelar aflição. "Fez mal em vir. Você sofrerá. Parecerá que morri, mas não será verdade." Eu continuava calado. "Você me compreende? É longe demais. Não posso levar este corpo até lá. É pesado demais." Eu continuava calado. Mas sempre como uma velha casca abandonada, as velhas cascas não chegam a ser uma coisa triste. Eu continuava calado. Ele perdeu um pouco o ânimo, mas ainda fez um esforço. "Será agradável, você sabe? Também eu olharei para as estrelas. Todas as estrelas serão poços de água com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber." Eu continuava calado. "Será muito divertido. Você terá 500 milhões de sininhos e eu terei 500 milhões de fontes." E ele também se calou, porque chorava. "É este o lugar. Deixe-me dar um passo sozinho." E sentou-se porque tinha medo. Acrescentou: "Você sabe, minha flor, sou responsável por ela e ela é tão fraca e é tão ingênua, só tem 4 espinhos para protegê-la do mundo." Também eu me sentei, pois não conseguia manter-me em pé. Ele disse: "É isso. É tudo." Hesitou alguns instantes, depois se levantou. Deu um passo, eu já não podia mover-me. Foi só um clarão amarelo em seu tornozelo. Ele ficou imóvel por um instante. Não gritou. Caiu de mansinho, assim como cai uma árvore. Nem sequer fez barulho por causa da areia. 27 e último capítulo. E agora, é claro, já se vão 6 anos. Nunca contei essa história. Os colegas, ao me reverem, ficaram muito contentes por me encontrarem vivo. Eu estava triste, mas lhe dizia: "É o cansaço." Agora estou um pouco mais consolado, quer dizer, não completamente. Mas estou certo de que ele retornou a seu planeta porque ao nascer do dia, não encontrei seu corpo. Afinal, não era um corpo assim tão pesado. Além disso, à noite gosto de ouvir as estrelas. É como se 500 milhões de sininhos estivessem tinindo. Algo inusitado, porém, ocorreu. Eu me esquecera de costurar a correia na mordaça que desenhei para o Pequeno Príncipe. Sem isso, jamais conseguiria prender a ovelha. Naquele momento eu me perguntei: o que aconteceu no planeta dele? Talvez a ovelha tenha comido a flor. Outras vezes eu me dizia: certamente não. O Pequeno Príncipe guarda sua flor todas as noites na redoma e observa o movimento da ovelha. Então fico feliz e todas as estrelas riem suavemente. Outras vezes ainda pensava: é muito comum uma vez ou outra a pessoa distrair-se, bastaria isso. Digamos que uma noite ele tenha esquecido a redoma ou que a ovelha tenha escapado sem fazer barulho na escuridão. Neste caso, os sininhos se transformam em lágrimas. É um grande mistério, tanto para você, que também gosta do Pequeno Príncipe, quanto para mim. Tudo muda no universo em toda parte, e não se sabe bem onde uma ovelha poderá ou não ter comido uma rosa. Olhe o céu, pergunte a si mesmo: a ovelha terá ou não terá comido a flor? Você verá como tudo muda, e jamais uma pessoa crescida compreenderá por inteiro a grande importância disso. Isso é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem que da página anterior, mas eu a desenhei uma vez mais para mostrar a vocês. É aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente essa passagem a fim de estar seguros de reconhecê-la. Se viajarem um dia na África no deserto, e se ocorrer de passar por lá, suplico que não se apressem, aguardem um pouco bem sob a estrela. Se não, um menino vier até você, se ele rir, se tiver cabelos de ouro, se não responder quando interrogado, você terá certeza de que é ele. Seja gentil, então. Não me deixe tão triste. Escreva-me logo que ele voltou.